Salve sentinelas, a paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. Estamos agora iniciando o nosso workshop de jovens. Aproveite tudo que Deus falar para você aqui, através dos nossos pregadores, através das pessoas que vão estar falando com você. Anote tudo que você achar importante e vamos iniciar. Que Deus abençoe. Olá, caríssimos da comunidade Unos, aqui é o professor Carlos Neiva. É, Sejam bem-vindos mais uma vez aí ao Retiro Redenção 2026. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o tema fé conectada, catolicismo no mundo digital. Esse tema, eu achei curioso quando me mandaram esse tema, né, falar com vocês, porque ele é um tema que eu não eu já fui muito entusiasta desse tema, mas hoje em dia eu não gosto desse tema, me preocupa esse tema. Em que sentido? Eu já fui um grande entusiasta da necessidade de se evangelizar na internet. Mas com o que a internet tem virado e o que o cristianismo tem virado na internet, eu já não me agrada esse tema. Talvez seria melhor se todos os católicos saíssem da internet. Né? Por quê? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Né? Em primeiro lugar, vamos falar uma coisa que é fundamental, tá? Fundamental para todos nós cristãos. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu tenho que anunciar. Todos nós, batizados, conforme mostra o parágrafo 1268 do Catecismo da Igreja Católica, todos nós batizados recebemos o munus de Cristo, o ministério de Cristo. O ministério sacerdotal, régio e profético. Nós somos povo de reis, profetas e sacerdotes. Se você não entender isso, você não entende por que a gente tem que evangelizar, porque vira uma questão de ego. Não, eu vou evangelizar porque eu tenho meu ego muito grande, eu quero triunfar teologicamente sobre o protestante. Não. Vamos entender o que é isso, né? Primeiro, para a gente entender, vamos entender o que é um rei, o que é um profeta, o que é um sacerdote. Se a gente lê a Sagrada Escritura, e com certeza todos nós somos profundos leitores da Sagrada Escritura, a gente vai ver a participação de três figuras diferentes ao longo do Antigo Testamento. Os reis de Israel, os profetas no norte e no sul de Israel, e os sacerdotes levitas e os sumos sacerdotes ali entre os levitas, os araonitas, né? Quem são essas figuras? O sacerdote, ele é aquele que leva a prece do povo para Deus. Só ele pode entrar no santuário, só ele pode entrar no Santo dos Santos.
Então ele leva as oferendas do povo. O povo oferece os animais, o povo oferece o pão, o povo oferece a farinha, o povo oferece o azeite. E o sacerdote leva os pedidos do povo a Deus. O sacerdote leva o incenso com a oração de toda Israel. Ou seja, o sacerdote é a ponte entre o povo e Deus. O profeta é aquele que vai surgir na dificuldade, quando Deus precisa falar com o seu povo e corrigir o caminho deles. Talvez o caso mais famoso que nós temos aqui é, sem dúvidas, o profeta Elias, que no reino da Samaria, né, teve que ir contra a rainha Jezabel, que usava o dinheiro da coroa para sustentar o culto a Baal. Ela tinha, né, coisas de centenas de sacerdotes de Baal, né, e de Aserá. Então, se faziam sacrifícios para deuses, para esses deuses falsos e tudo mais, isso tudo, né, com o povo hebreu ali. Né? Então, Elias vai falar contra aquele povo, contra aquela rainha. Né? Então, o papel do profeta é o contrário do papel do sacerdote. O sacerdote leva a fala do povo para Deus. O profeta leva a fala de Deus para o povo. Por isso que em algumas liturgias, né, a gente vai ouvir um trecho da Sagrada Escritura e se diz assim, oráculo do Senhor. O que é um oráculo do Senhor? O que é um oráculo? Quer dizer que o que vai ser dito ali, o que está sendo dito ali, não é o profeta que está falando. É como se Deus tivesse possuído o profeta. É como se Deus tivesse possuído o profeta no ritmo ragatanga e ele tivesse ali ao som da meia-noite para Diego a canção mais desejada, falando em nome de Deus. Ou seja, quando você tem ali um oráculo do Senhor, é que aquelas palavras que estão ditas ali, o profeta só está repetindo, mas aquelas palavras são de Deus. Ou seja, o profeta é a ponte de Deus para os homens, o sacerdote é a ponte dos homens para Deus. E no meio disso tudo nós temos o rei, que vai governar o povo, garantindo que o povo viva bem, ele vai governar com sabedoria e com justiça, ele vai julgar o povo, ele vai pastorear o povo. Basta a gente pensar num rei como Davi, por exemplo, ou como Salomão, né? Que eram reis sábios, que julgavam, que governavam, que mantinham a justiça e também eram de um clã de pastores. Então eles pastoreavam aquele povo, tal como se juntasse ali um rebanho de Deus, né? E a função do rei é garantir que o povo vá obedecer os mandamentos. O rei Josias, por exemplo, ele descobriu o livro do Deuteronômio e ficou em prantos, né? Porque ele percebeu que a lei não estava sendo seguida no seu reino. Então ele começa a pregar com o grupo de sacerdotes, pregar o decálogo para as pessoas e exigir que as pessoas cumprissem a lei que estava descrita no livro do Deuteronômio, né? Porque as pessoas não estavam obedecendo à lei de Deus, né? Então o papel do rei também é educar o povo na lei. Governar, pastorear, julgar, educar. É muita coisa, né? O rei tem um trabalho difícil aí. Cristo é tudo isso. Ele é profeta, ele é rei, ele é sacerdote. Ele governa, ele educa, ele julga, ele pastoreia, ele fala em nome de Deus e ele intercede por nós. Sendo não só o sacerdote, mas o próprio holocausto que está sendo oferecido, a própria vítima que está sendo oferecida. Cristo é tudo isso. E ao sermos batizados, nós nos unimos em Cristo nisso e passamos também nós a sermos povo de rei, profeta, sacerdote. Então é a nossa função estabelecer o bem comum. É a nossa função cuidar da sociedade. É a nossa função instruir as pessoas nos mandamentos. É a nossa função interceder pelas pessoas, rezar por elas, falar delas para Deus. E é a nossa função falar de Deus para elas. A gente tem a função de fazer tudo isso. Cada um de nós somos batizados. O munus profético diz que nós devemos anunciar as palavras de Deus para as pessoas. Como fazer isso? Nós podemos fazer isso de uma maneira mais doida possível. Parar no meio de uma praça e começar a gritar com todo mundo. Ou nós podemos fazer com estratégia. Dando bom testemunho, sentindo as ocasiões em que eu posso colocar, falando abertamente de Deus, às vezes só passando a mensagem cristã sem a pessoa ver que eu estou falando de Deus. E vou levando essas ideias de verdade, anunciando Deus, conforme que for mais inteligente, usando estratégia. Olha o que Elias fez com os sacerdotes de Baal. Ele usou de estratégia, ele desmoralizou o culto de Baal na frente de todo mundo. A ponto do povo matar os sacerdotes de Baal para Elias. Então, assim, tem que usar estratégia, né?
Mas nós temos esse dever grave de falar em nome de Deus, de apontar a verdade, de evangelizar. Nesse sentido, nós devemos evangelizar em todos os lugares. E a internet é uma ferramenta fabulosa de falarmos em nome de Deus. Porque ela nos permite ir longe e permite que Deus conduza como Ele quer essa mensagem. Às vezes o algoritmo acaba entregando ali para quem mais precisa uma coisa que você disse há 5 anos atrás. Entende? Deus consegue usar esse instrumento de uma maneira muito interessante. E a internet tem feito muito bem na vida de muita gente. Tem muita gente que virou católico melhor depois da internet. Eu estou pregando para vocês por meio da internet. Não estou aí no meio de vocês, mas estou pregando para vocês por meio da internet. Então, a tecnologia, ela permite sim que nós possamos fazer um trabalho melhor. Por quê? Porque ela é um instrumento. Para fazer isso, é interessante eu ter a ideia de que eu preciso utilizar a linguagem. Imagina, por exemplo, aqui os jesuítas, quando chegavam nas suas caravelas, eu uso esse exemplo há 10 anos, né? Quando os jesuítas chegam nas suas caravelas e param ali no Brasil, né? De 1500 ali, encontram os indígenas. O que eles fazem? Eles chegam pregando, dizendo que os indígenas têm que se comportar como eles, vestindo os indígenas? Não. Eles entendem a cultura indígena, aprendem a língua dos indígenas, escrevem gramáticas tupi-guarani e começam a evangelizar na linguagem daquele povo. Quando aquele povo se converte, eles separam aquele povo numa nova tribo, que eles chamavam de redução. Uma nova tribo, uma tribo cristã, com só aqueles que foram convertidos, para não deixar os pagãos convivendo com os cristãos e ir separando, né? Olha que bonito. Estratégia. A mesma coisa deveria acontecer na internet. A gente deveria chegar, sentir, entender a linguagem da internet e falar a mensagem do evangelho na linguagem da internet. E ir conseguindo as pessoas e separando elas dos pagãos. A gente tem que fazer a mesma coisa. Né? Mas o que tem acontecido? Existe uma diferença muito grande entre o missionário digital e o influenciador católico. O missionário, bom, em termos de documentação da igreja, a igreja vai dizer que o missionário digital é aquele que anuncia o evangelho. O influenciador católico é aquele que é influenciador de outras coisas e também é católico. Mas eu não estou nem aí para essa definição aqui. Eu estou falando em outro sentido. O missionário é aquele que vai usar a rede social para anunciar o evangelho. O influenciador é aquele que vai usar o evangelho para performar nas redes sociais. Ele poderia ter uma roupa de marca, ele poderia ter um carrão, ele poderia ter uma pele bonita, ele podia estar no shape, mas ele tem o evangelho. Então ele vai usar o evangelho como maneira de ostentar, como maneira de mostrar que é mais bonito que todo mundo. Então tem essa diferença, né, entre o profeta e o influenciador. O profeta evangeliza. O influenciador vende o evangelho. Então, essa ideia, para mim, mostra o problema que tem virado a tentação da performance, a tentativa de transformar o evangelho em um produto. Às vezes, reduzindo o evangelho para o formato da internet. Que não era... A questão era diferente, era aprender a língua da internet e anunciar o evangelho na língua da internet. O pessoal tem feito o quê? Reduzir o evangelho aos hábitos da internet, não à linguagem da internet. E você vê padre que não se respeita, que faz trendzinha com o povo jogando água na cara dele, não tem o mínimo respeito sacerdotal. Você vê gente que fica fazendo videozinho de trendzinha de sucesso. Você vê gente que fica fazendo polêmica, debate dele com mais 30 pessoas, igualzinho os mesas casts falam. Pessoal que levanta bandeira religiosa como se fosse uma pauta LGBTQIA+. O pessoal vai transformando o evangelho numa caricatura que seja adequada ao branding, ao marketing. Isso não é o evangelho, isso é trair a mensagem. Isso não é o evangelho. Tem um documento da igreja chamado Para uma Plena Presença, um documento de 2023, né, que ele fala que o cristão deve aprender a linguagem das redes para ser sal e luz. Não para ele virar mais um dentro da lógica do algoritmo. Não para ele reduzir a fé a conteúdo de entretenimento. Gente, redes sociais são entretenimento. Ninguém pega o Instagram para estudar. Ninguém pega o YouTube para estudar.
As pessoas pegam as redes sociais, o TikTok para estudar, as pessoas pegam as redes sociais para descansar, para rir, para se divertir. Se a gente entende essa linguagem, a gente pode fazer de uma maneira maravilhosa. Por quê? Porque as pessoas que estão ali, elas estão procurando algo que dê sentido para a vida delas. E você pode utilizar disso para entregar Jesus que dá sentido para a vida delas. Mas o que você não pode fazer? Então eu vou transformar a fé em entretenimento, em piada, em fofoca, em gracinha. Eu vou reduzir a fé em algo comercial para eu engajar. Eu vou me submeter ao algoritmo. Eu vou me submeter, né, ao fermento dos fariseus. Para eu ter mais seguidores. Para eu ter mais visualizações. Para eu ter mais. Para eu ter mais. Para eu ter mais. Para eu ter mais. Perdeu a noção do que é evangelizar. Perdeu a noção. Perdeu a noção. E acontece muito hoje em dia, num nível que é preocupante. Por exemplo, a pessoa converteu ontem. Ela não recebeu nem a crisma ainda, acabou de converter. Ela já abre a página no Instagram dela, a tradição católica. Eu vou ensinar a todos vocês a como ser católico. Por quê? Porque o catolicismo virou artigo de luxo para ostentação e bandeira política, ideológica. Fizeram isso com o catolicismo na internet. Está longe de ser o que é o catolicismo real, o que é a igreja, mas virou isso na internet. Catolicismo imaterial daquele jovenzinho que põe uma imagem de santo e fica enchendo o saco nos comentários de todo mundo. Falando absurdos em nome de Jesus. Maltratando pessoas, sendo grosso, mal educado, em nome de Jesus. Xingando o padre, em nome de Jesus. Xingando o bispo, em nome de Jesus. É esse o nível. É isso que virou na internet católica. Esse hospício. Eu tenho uma briga muito grande, o pessoal fala que é implicância minha, mas eu vou defender essa implicância minha até o final, porque para mim isso é visivelmente errado. A Igreja Católica tem bandeiras, as redes sociais têm bandeiras políticas. Você vai ter gente lá que é petista, tem gente que é bolsonarista, tem gente que é de direita, tem gente que é da esquerda, tem gente que é pra frente, tem gente que é pra trás, tem gente que é Ucrânia, tem gente que é Rússia, tem gente que é Palestina, tem gente que é Israel, tem gente que é Flamengo, tem gente que é Fluminense, tem gente que é bissexual, tem gente que é transexual, tem gente que é pansexual, tem gente que é ultrasexual, tem gente que é megasexual, tem gente que é Pokémon Evolution sexual. Você vai achar de tudo. Você vai achar de tudo. E para tudo eles têm as bandeiras das suas causas ideológicas. Eles vão levantar lá. Eu sou LGBT. Eu sou Israel. Eu sou Palestina. Eu sou comunista. Eu sou Bolsonaro. Eu sou Lula. Né? E o que o católico vê? Primeiro o católico olha e fala, não, vou escolher uma ideologia dessas para mim. E começa a levantar, não, defender Israel, defender Bolsonaro é coisa de católico. Não. Não é coisa de católico. Não entendeu nada de doutrina social da igreja. Mas tem aqueles que não se rendem a essas bandeiras. Aí ele decide criar a nova bandeira dele. Eu sou católico. Aí ele vai pôr uma bandeirinha do Vaticano. Qual que é o meu problema com esse emoji? Eu queria muito proibir esse emoji. Eu queria muito ter poder para poder sumir com esse emoji da bandeirinha do Vaticano. Porque com essa bandeirinha, o que você está dizendo? Que a sua fé é a sua causa política. Você não é LGBT, você é católico. Que em tese é verdade, você não é LGBT, você é católico. Mas, entenda, o que você está fazendo aqui? Você está reduzindo a fé católica a uma bandeira política. Ser católico é só mais uma ideologia. É só mais uma bandeira. A bandeira que eu levanto. É isso. Que a pessoa vai lá, coloca uma frase de santo, uma bandeirinha do Vaticano e fica o dia inteiro militando em nome da Igreja Católica. É uma militância que poderia ser aí uma militância marxista, poderia ser uma militância de religiões de matriz africana, poderia ser a militância feminista, poderia ser uma militância negra, poderia ser uma militância LGBT, é uma militância católica. E você acha que só porque é uma militância católica ela é santa? Não, é militância. Isso não é catolicismo. Você não está usando mais a linguagem da internet. Você reduziu o catolicismo à ideologia da internet. Você transformou o evangelho num produto, numa bandeira, numa causa. Então dá para fazer isso para os dois lados, tanto para a redução ideológica, quanto para o produto de mercado, tanto para o capitalismo quanto para o comunismo. Né? Dá para fazer isso com a fé católica. E as pessoas têm feito.
E me preocupa demais, porque isso não é ser sal e luz. Isso é ser escândalo. E não no sentido bom. Não no sentido bom, no sentido de que a cruz de Cristo é escândalo para os pagãos. Não, não, não. É no sentido de escandalizar, de levar as pessoas a pecarem. Das pessoas olharem e falar, eu não quero ser católico, porque ser católico é igual ser igual a esse sujeito aqui. Gente, você acha mesmo que numa discussão na internet, você vai chegar lá, vai jogar um monte de argumento, vai chamar a pessoa de herege, vai falar que ela não está seguindo a Bíblia, que ela não está seguindo o Papa, que não sei o que, não sei o que. E no final da discussão ela vai falar, nossa, realmente, você me iluminou e eu percebi que estou errado. Daqui pra frente eu vou ser católico. Você já viu, vamos ser sinceros, vamos pôr o cérebro para funcionar. Você já viu alguma discussão terminar de jeito? Discussão é briga de ego, é a pessoa querendo provar quem é melhor. Quando o sujeito falar, eu vou discutir com 30 protestantes, ele não está querendo converter 30 protestantes, ele está querendo lacrar, ele está querendo sambar em cima de 30 protestantes. E esses 30 protestantes estão lá para tentar vencê-lo. É uma disputa de ego, as pessoas querem ganhar pelos seus egos. Ninguém quer converter ninguém. E ninguém vai ser convertido. Porque não é por meio desse espetáculo, dessa arrogância, que o Espírito Santo vai converter as pessoas. Não é. E se você acha que converter à fé é uma questão de discussão, de raciocínio, sem ação nenhuma do Espírito Santo, você é tão tolo quanto esse pessoal, porque você ainda acha que a Igreja Católica é uma matéria de filosofia. A Igreja Católica não é uma filosofia. É um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Isso só vai acontecer quando o Espírito Santo toca a alma. E o Espírito Santo não vai tocar a alma de ninguém no meio de uma briga, numa discussão de quem é que está certo. Então o que o católico deveria fazer? Fugir de briga, fugir de treta. Eu já perdi muito tempo discutindo em treta. Sobretudo protegendo um amigo que nem merecia minha proteção. Você não ganha nada com isso. Você não ganha nada com isso. Sai, não dá papo e vai rezar. Se você não encontra espaço para o seu munus profético, vai exercer o sacerdotal. Vai rezar por aquela pessoa. Você não vai ganhar nada batendo boca na internet. Levantando bandeira. Defendendo causa. Mas é isso que tem reduzido o catolicismo, não. É a minha bandeirinha. Você é PT, eu sou católico. É isso que a Igreja Católica virou, é um partido. E aí o sujeito vai lá, fala obscenidades, fala absurdos, mas lá na bandeirinha dele, tá lá no perfil dele, tá a bandeirinha. Ele vai lá e desonra o nome da igreja. Torna a evangelização de uma outra pessoa que vai fazer série ser mais difícil, por causa do mau testemunho dele. Isso não é encarnação, isso é marketing. Isso é farisaísmo na sua forma mais pura. É a fachada de católico. Colocando o peso da doutrina em cima dos outros, mas não querendo movê-la com o dedinho. É o católico que da Sexta-feira Santa começa a gritar com todo mundo que todo mundo tem que fazer silêncio e jejum de carne. Não, as pessoas não têm que fazer, elas não são católicas. Não, mas eu estou avisando isso para os outros católicos. Os outros católicos não querem que você anuncie isso para eles. Você fala, só vai fazer ele tomar mais raiva. Não é assim que a gente vai fazer, não é assim que a gente vai ganhar. Mas é só da época, você vai ter todos os católicos na internet cagando regra. Não pode comer carne agora porque Jesus morreu. O católico nem sabe explicar. Você pergunta assim, mas por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não, Jesus morreu. Não, mas por quê? O católico trava. Porque ele só sabe o salto lógico do que ele decorou. Ele não sabe nem o sentido teológico de fazer jejum. Ele não sabe nem o sentido teológico de por que a igreja mandou não fazer jejum nesse dia. Mas ele quer discutir, ele quer bater boca. Ele não sabe nem a fundamentação bíblica de promulgações de jejuns comunitários. Tal como reis de Israel fizeram, tal como o rei de Nínive fez depois da pregação de Jonas, tal como vários reis de Israel fizeram. E a igreja, no seu munus regio, escolhe dias de jejum comunitário, porque o jejum, quando feito pela comunidade toda, é agradável a Deus. O jejum individual é muito bom, mas o jejum em grupo é agradável a Deus. E o jejum, para acontecer em grupo, ele precisa ser promulgado. E a igreja promulgou, escolhendo essa data, em homenagem à morte de Jesus. Mas o católico não sabe nem disso. Aí ele vai lá e discute. Aí hoje em dia, o que a gente tem? Protestante que faz churrasco de pirraça na sexta. Porque o católico precisa usar o munus profético dele para engajar a pauta do jejum. Em vez de estar anunciando Cristo. Em vez de estar promovendo conversão. Ele está promovendo briga com coisa acidental.
Não, mas o jejum não é coisa acidental, não é pecado mortal se não fizer. É coisa acidental, porque se a pessoa não conhece Cristo, o que adianta o jejum ordenado pela igreja? É acidental, sim. O essencial é a experiência querigmática. E as pessoas lá fora não têm isso. E provavelmente quem está anunciando jejum nem ele tem. Ele nem vê Deus como um pai. Ele vê o catolicismo como uma trending que ele tem que seguir. Tem gente que já veio pagaçar para mim. Não, porque você deveria falar da importância dos jejuns. Não, não deveria. Estou ocupado falando de outras coisas aqui. Mas pra que essa tara? Não é porque eu preciso colocar o peso de ser católico em cima dos outros. Você está fazendo igualzinho os fariseus. Está fazendo igualzinho os fariseus. Aí mostra para todo mundo como eu estou jejuando na sexta-feira santa. Tá fazendo igualzinho os hipócritas que desfiguram o rosto para mostrar que estão jejuando. Igualzinho! Parece que não leu o evangelho. Se brincar, não leu. Tava ocupado performando nas redes sociais. Cadê a leitura bíblica? O que tá acontecendo com esses católicos, gente, na internet? É pavoroso. Fiquem lá falando mal de bispo, fiquem lá discordar do Papa, fiquem lá fazendo birrinha, fica postando fotinha do Kamehameha saindo do coração de Jesus, passando na mão de Nossa Senhora e Nossa Senhora jogando as pessoas Kamehameha para falar, olha aqui, eu não obedeço o Papa, ele é medianeiro de todas as graças, sim. Pra quê? Só para os protestantes rirem da nossa cara e mostrar, tá vendo? Nem vocês obedecem esse Papa que vocês têm. É isso que o católico é. Esse é o tipo de palhaço que a gente virou na internet. Então, a gente foi para evangelizar esses povos, e em vez de aprender a linguagem desses povos, a gente enlouqueceu. E estamos passando vergonha na frente desses povos na internet agora. E nós vamos continuar queimando o filme da Igreja Católica cada vez mais. Só outro fato curioso ainda nessa... Eu falei, gente, quando eu vou falar, palestrar, eu preparo o conteúdo, mas eu acabo trazendo as reflexões pessoais das coisas que eu pensei nos últimos dias, né? E eu, obviamente, como a gente acabou de sair da Semana Santa, eu tô com essas coisas na cabeça, né? Eu vi essa Semana Santa um negócio que eu achei sensacional. Uma trending de gays falando em vocabulário gay que a Igreja Católica era muito boa, porque ela tinha o poder de criar feriados. E falando que ela tem muito poder social, mas não criticando e dizendo que ela tem que ter mesmo. E elogiando que é ela que tem a tradição, que é ela que tem o poder, que é ela que tem a estética, que é ela que performa bem. Repara, toda uma linguagem típica, né, da bandeira LGBT, mas louvando a igreja. Eles falavam, quem é que entrega, quem é que é a dona, quem é que manda, ela mesma faz, ela fala, ela entrega, ela é tudo, ela é pop, falando coisas assim nesse sentido. Estavam elogiando a igreja. Então tem que entrar na onda. Realmente, a gente entrega tudo mesmo, tal. Aproveita isso, faz a pessoa ter uma impressão boa da igreja, porque depois na próxima a gente dá aquela fisgada. Então vem pra igreja. E o que os católicos iam lá no comentário fazer? Não é feriado, é um dia de recolhimento e oração para você ficar triste. Não é um dia para você curtir, é um dia para você lamentar a sua existência. Péssimo marketing. Ah, mas eu falei a verdade, mas falou de uma maneira burra, porque você é burro. Então, cadê a astúcia das serpentes, a simplicidade das pombas que Nosso Senhor mandava ter? O pessoal faz o contrário, tem a arrogância da serpente e a burrice da pomba, parece que inverte. Ficou horrível, porque eu jeito que eu troquei, eu tinha ficado bem melhor de perder o vídeo, mas vamos lá. Ficou ao contrário, parece que você tem a arrogância da serpente, a burrice da pomba, pelo amor de Deus. Então não tem uma inteligência para ganhar o espaço, para conversar, sabe? Que é tipo gentinha que fica pedindo assim, ai, é só o Papa mandar que a gente vai fazer uma cruzada. Não vai nada, seu bosta. Você não tem coragem de matar a barata. Aí fica pagando de cruzadinha aí. Né? Então, em vez de ganhar a afeição da pessoa para depois ganhar a pessoa para Jesus Cristo, não, é performance, é frase de efeito, cagar, nossa, eu me estresso muito com a internet. E talvez você diga, nossa, que péssima pregação que ele fez, ele só deixou a gente para baixo. Retiro, eu tô aqui para deixar vocês para baixo mesmo, né? Para vocês colocarem a mão na consciência e repensarem a vida aí, né?
Mas a questão é, nossa, então a internet é horrível e seria melhor que todos nós saíssemos da internet? Eu não vou negar, seria ótimo. Mas não, tem muita gente boa que faz trabalho bom na internet, que toca vidas e faz coisa boa, né? Que não faz de maneira burra, né? Então eu posso citar vários casos aqui, né? Tem o Padre Edson, que eu gosto muito do Padre Edson Ribeiro, que faz um trabalho jogando videogame na Twitch TV, os jovens acompanham, adoram o trabalho dele, ele fala de Jesus, ele tira dúvidas, ele mostra uma fé sem neuras, é um trabalho fascinante o que ele faz. Tem também o Padre Marlon Múcio, Milagre Vivo, que dá o testemunho de vida dele maravilhoso, arrecada muita ajuda financeira, ajuda muita gente que sofre de doença rara, é um homem extraordinário, né? Só é possível, um fenômeno só possível de ser conhecido por causa da internet. Tem o Frei Gilson, que o que ele faz na internet é extraordinário, pô, o pessoal para acordar de madrugada, pessoas não católicas para rezar o terço, e ele com aquela simplicidade, Bíblia e catecismo, transformando vidas, tocando corações, é lindo de ver o que ele faz. Tem também o Padre Paulo Ricardo, que formou toda uma geração ali, ensinando o catolicismo fiel ao que a igreja ensina para as pessoas, né? Nossa, eu poderia citar vários outros aqui, só para encerrar aqui, o catequista, né, o Alexandre Varela, que faz um trabalho aí há anos, né, de tirar a dúvida do católico, fez muito material bom, falando sobre coisas que ninguém tinha pensado em falar, né, fora da caixa, como, por exemplo, falar da questão do toque religioso, dos escrúpulos, agora focando no tema da catequese para neurodivergentes. Então, assim, é uma pessoa, né, que pensa fora da caixa. Então, tem muita gente boa na internet, mas também tem muito mala à toa que fica aí regulando se você pode dançar balé ou não, quantos quilos você tem que ter para ser católico, né? Então, assim, gente insuportável também, né? Então, é um ambiente muito complexo, porque a internet é um ambiente caótico. Talvez você não perceba isso dentro da sua bolha, porque ao mesmo tempo que ela é caótica, a internet é reducionista, né? Ela faz você ver só o seu lado e achar que aquilo é um mundo, né? Mas a internet, ela é um caos. E a internet católica, ela também é um caos, né? Então, sobretudo porque há uma divisão política muito errada, de dois lados que estão muito errados. Então, por um lado, a gente tem o pseudo-progressismo e por outro lado, a gente tem o pseudo-conservadorismo, né? Então, por um lado, você vai ter gente que vai se atrelar com ideias marxistas, anticristãs, em prol de uma espécie de caridade que nada mais é do que a pura ação social e disputa ideológica, né? Pura filantropia, né? Que é o caso, por exemplo, desses malditos, desses ideólogos da teologia da libertação, essa amaldiçoada dessa teologia da libertação que envenena a fé, né? Tem ali o padre Júlio Lancelotti que desobedece o seu bispo, desobedece o papa, dá chilique, faz coisa errada, se mostra ser uma pessoa imatura, né, estúpida. E por outro lado a gente tem a vertente, né, pseudo-conservadora ali, né, esses padres maluco, gordo, careca, doido que fica falando aí contra o Papa, contra a igreja, porque eles são os bambambam, né, porque eles que deveriam ser bispos, eles é que são os fodões, né, esses leigos esquisitos aí que ficam o dia inteiro inventando teoria da conspiração, de dominação do mundo e não sei o que, gente maluca. Então assim, e no meio dessa maluquice toda, às vezes o Cristo encarnado acaba por não se encarnar. E o que eu quero dizer para vocês, para encerrar, né, é que a internet ela não é um mundo real. O Papa Francisco fala, né, no seu documento Christus Vivit, parágrafo 88, né, o ambiente digital, ele é muitas vezes um simulacro, um ambiente de solidão, de manipulação, de pessoas que fingem o que não são, gente que finge ter uma vida perfeita que não tem, gente que finge ter uma riqueza que não tem, gente que finge ter uma alegria que não tem, gente que finge ter uma fé que não tem, né? Então é um ambiente, né, contrário à fé, né? É uma fé desencarnada ali, né? Um cristianismo falso, vazio, pixelado, né? É praticamente farisaico. A gente volta naquilo que eu tinha falado do farisaísmo, né? Então é um algoritmo que cria uma falsa ideia de comunidade, porque o algoritmo vai colocar você junto com quem pensa parecido com você. Isso não é comunidade, né? Isso é formação de quadrilha. A comunidade é exatamente ter quem pensa diferente de você e você ter que suportar. Ter quem faz diferente de você. A comunidade é a diferença que se respeita. O que a internet faz não é comunidade. Ela junta, né, os problemáticos juntos sobre a mesma bandeira. Isso é maluquice.
Isso é hospício, né? Isso não é comunidade, né? Então, eu tenho uma comunidade minha no Discord que é muito boa e eu consigo rezar com essa comunidade. Se você não tem uma comunidade real, no mundo real, essa comunidade é uma fuga e não é comunidade real. É uma ilusão de catolicismo, né? Você precisa ter uma vida paroquial, pastoral, sacramental. A centralidade da fé católica se dá na terra firme. A gente tem que fazer a redução. A gente vai lá, ganha o pagão, mas traz ele para a nossa tribo aqui. A gente não converte o pagão para ele ficar lá na internet performando para sempre como cristão. A gente converte o pagão e traz ele para a paróquia. É no espaço da paróquia que você vai ter o seu serviço, que você vai ter que servir os outros, que você vai ter que servir o diferente, que você vai ter que aguentar, que você vai ter que trabalhar. E é onde você vai receber os sacramentos. Você não vai receber confissão pelo WhatsApp, Eucaristia por Wi-Fi, né? O sacramento é na igreja, e na igreja você vai para participar. E você não tem que cair nessa ideia idiota do Olavo de Carvalho também, de dizer, vai lá, comungue e vai embora. Não. Porque isso é o cúmulo do absurdo. Isso é disfarçado de zelo apostólico. Isso é disfarçado de piedade, mas é só hipocrisia e narcisismo. Eu não vou ficar nessa igreja porque essa igreja não é como eu acho que ela tem que ser. Então eu vou lá, recebo os sacramentos e volto para minha comunidade no Telegram, porque lá todos são a minha imagem e semelhança. Isso não é igreja católica. Mas a minha igreja você tem que entender, Carlos, porque a minha igreja especificamente tem um padre que é o anticristo e ele tá pondo o chip da besta em todo mundo. Então esteja nessa paróquia para ser você o sinal de luz. Entende? Esteja ali. Né? Mas para rezar, para testemunhar, isso vai acontecer fora do ambiente digital. Nós estamos fazendo um retiro aqui digital, mas ele só é possível porque vocês estão retirados, porque vocês são uma comunidade, vocês estão longe do barulho, da agitação insana do algoritmo da internet. Então é isso, as reflexões que eu tinha para trazer para vocês, fazer vocês pensarem um pouco na vida, né, e sobre o que está virando essa internet. Eu vejo muita dor de cabeça, muita agitação, muita confusão, muita histeria, que não é catolicismo. Vejo muita gente fazendo coisa boa também, mas o que a gente não pode esquecer é que a nossa pregação deve ir para o ambiente paroquial, deve ir para a busca pelos sacramentos e deve ir para a comunidade dos cristãos. Tal como a gente vê lá em Filipenses capítulo 2. Sem soberba, suportando e nos esvaziando de nós mesmos, tal como Cristo esvaziou-se de si mesmo. Tá bom? Como sugestão de leitura de aprofundamento, vocês sabem que eu sempre gosto de dar uma bibliografia para vocês estudarem, né, por conta própria. Eu sugiro alguns documentos. Né? Tem o Intermirífica, que é um documento sobre os meios de comunicação social, então é um documento bem interessante. O Veritatis Splendor, né, que é um documento que fala sobre a verdade contra as ideologias, do João Paulo II. Fascinante, eu acho que diz muito sobre essa questão das bandeirinhas que eu tenho falado aqui. O Para uma Plena Presença, que é esse documento de Castério para a Comunicação de 2023, que traz uma reflexão pastoral sobre o envolvimento nas redes sociais, é bem atual, bem moderno e bem válido. E por último nós temos a Fratelli Tutti, né, que sobretudo o capítulo 1, no qual ela fala da ilusão da comunicação digital e o fanatismo no meio digital. Eu acho que esses documentos aí vão trazer um melhor aprofundamento para você tirar suas conclusões por conta própria, tá certo? Então é isso, espero ter contribuído de alguma forma e despertado em vocês aí, né, inquietações que levem vocês para uma reflexão, para um estudo, para uma leitura e para um melhor atendimento ao que pede a Santa Igreja de cada um de vocês, povo de reis, profetas e sacerdotes, tá bom? Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me ouvirem, muito obrigado pela paciência, né? E um grande abraço a todos vocês, sejam santos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Salve Maria, comunidade Unos, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Rodrigues, tenho 21 anos e estou aqui mais uma vez para partilhar com vocês. E o nosso tema é Maria, discípula perfeita e mestra de oração. Quando a gente se propõe a fazer algo, quando a gente tá aprendendo coisas novas, a gente tem logo o primeiro pensamento em buscar o melhor, em ver quem é o parâmetro daquela situação. Por exemplo, quando nosso carro quebra, a gente quer ir no melhor mecânico, porque a gente sabe que aquele é o melhor, o perfeito que vai conseguir arrumar o nosso problema, né? E assim é a nossa vida com Deus. Quando a gente pensa em seguir Jesus, a gente para e tenta olhar os melhores modelos que a gente tem. Provavelmente alguns vão falar que são os santos, outros os apóstolos que tiveram uma convivência, mas a igreja, como mestra e mãe, diz que Maria é o modelo perfeito de discípula e de oração. Maria foi uma mulher que anunciou não só com a vida, ela anunciou na dor, no amor, em tudo. E como oração, a gente sabe que ela sempre viveu a sua vida íntima com Deus. Então vamos entrar nessa espiritualidade lindíssima, espiritualidade mariana, a quem muitos seguem, né, na meditação do Santo Terço ou do Santo Rosário, ou vivendo as suas virtudes, na consagração pelo método de São Luís, ou até mesmo no escapulário do Monte Carmelo. Então, vamos entrar nessa magnitude linda que Nossa Senhora deixou para nós. Maria é a discípula perfeita perante a igreja, porque foi a primeira que acolheu a Jesus mesmo sem entender qual era o propósito inicial. É a primeira a acreditar nele e a segui-lo plenamente, sem duvidar, sem baquear, sem olhar para trás, só confiando e seguindo de verdade os mandamentos, meditando e vivendo a sua vida comum no dia a dia com aquele toque extraordinário que é viver com Jesus. O Catecismo da Igreja Católica, no seu ponto 494, diz que Maria colaborou para a salvação dos homens, por isso que ela é um modelo perfeito. Ela que aceitou sem renegar, sem querer muitas explicações, assim como nós às vezes bambeamos as pernas, né? Quando Deus vem nos dar algum trabalho, algum ministério, ou dizer mesmo a nossa vocação, nós pensamos mais em nós, né? Somos egoístas e em, tipo assim, uma vida missionária, eu vou ter que deixar tudo, eu vou ter que viver realmente da providência, ou algum emprego, algum trabalho que você não vê uma solução de imediato. A gente gosta muito de questionar Deus, mas Nossa Senhora vem para nos ensinar que, sendo de Deus, a gente mergulha de cabeça, a gente reza, a gente discerne e aceita, porque a vontade dele sempre vai ser perfeita na nossa vida, na nossa vocação e na nossa história. O começo do discipulado de Nossa Senhora começou no Fiat. Lá em Lucas 1 vai dizer o texto todo o Magnífica, aquele canto lindíssimo da igreja, que eu recomendo até você rezar todos os dias. É um canto muito lindo, é um cântico que ele incorpora um louvor, uma oração, um agradecimento, um reconhecimento de si mesmo, uma humildade sem igual, até porque a Nossa Senhora, né, a nossa mamãe não falha. Ali Maria aceita de primeira, mesmo sem entender. Ela não questiona muito, ela só consegue louvar e agradecer a Deus por olhar a pequenez dela e ainda assim ver salvação. E esse é o real sentido do discipulado, confiar mesmo sem entender. Quando Deus te mandar pra longe, você vai confiar e vai ir com os seus pés onde você nem achava que chegaria. Quando Deus te colocar um microfone, você vai sair anunciando, você vai gritar tudo que ele fez e faz na sua vida. As palavras que vierem, que sejam sempre de Deus, né, com discernimento sempre, mas vai ser coisas que a gente nunca vai imaginar. O discipulado nos traz esse momento mais, assim, da paixão de Deus, sabe? Quando você tem o primeiro encontro e você vai vivendo naquela loucura. Esse é o sentido do discipulado, quando a gente vai vivendo sem entender, mas você vai confiando e as coisas vão acontecendo. Maria é aquela que confiou e permaneceu. O Catecismo da Igreja Católica nos diz também que a fé de Maria perdurou até a cruz. Em nenhum momento ela vacilou. Então, desde a anunciação do anjo até a morte de Jesus, até a ressurreição, ela sempre esteve com a fé guardada. Tanto que no Sábado Santo a Igreja vem nos relembrar que a única vela acesa era Nossa Senhora. A fé dela não vacilou em nenhum momento e nós temos que ser assim como Maria. Olhar para as situações das nossas vidas, onde tudo ao nosso redor está apagado, mas nós temos a certeza de que a gente tem em quem confiar. O barco da nossa vida não está jogado ao mar, aos ventos, aos trovões, às pedras, nada há a temer, porque se nós temos a confiança em Deus, a gente sabe que tudo vai dar certo, porque Ele providencia sempre o melhor para os filhos dele. Deus nunca vai nos abandonar, e a fé de Nossa Senhora vem nos ensinar isso, que independente da situação, independente de quem olha ao redor, independente do clima que está ao redor, imagine Nossa Senhora vendo o filho dela, aquele a quem ela cuidou, a quem amamentou, a quem tanto sofreu e viu sofrer, subindo o Monte Calvário e sendo açoitado,
flagelado, chicoteado, cuspido. Imagine ela sofrendo aquilo também na alma, né? Como diz a nossa tradição. Então, é uma coisa que só quem tem fé consegue viver, só quem confia de verdade consegue viver. E a fé nada mais é do que uma confiança cega, né? Que a gente canta muitas vezes, a gente diz, mas a gente tem uma dificuldade em praticar, a gente tem uma dificuldade em confiar que os planos de Deus são melhores que os nossos, porque nós temos um imediatismo, a gente vive hoje num mundo muito imediatista, a gente quer as coisas para ontem, não é nem mais para hoje, né? Então, a fé, ela se concretiza na confiança. A palavra vai dizer que Nossa Senhora foi até Isabel. Ao saber que Isabel estava grávida de João Batista, ela sobe aqueles morros e vai servir Isabel. Isso nos diz que o discipulado ele gera serviço. Não há discípulo sem serviço, não há missionário sem missão. Quem encontra Deus não vive para si, vive disposto para o outro, vive aberto para o outro, se sacrifica pelo outro. Eu imagino Nossa Senhora grávida no primeiro trimestre, sofrendo com aquelas enjoos, aquelas náuseas, e indo com o coração feliz, porque ela confiava e ela estava feliz por Isabel, que já era tida como infértil, né, aos seus 60 anos, e confiando, indo feliz, e de tal modo, né, porque ela estava cheia também do Espírito Santo, em que João Batista foi batizado ainda no ventre de Isabel. A fidelidade de Nossa Senhora é uma virtude tão grande que às vezes a gente não consegue entender. Maria suportou a cruz com Cristo, assim como Simeão tinha dito no templo, quando Nossa Senhora foi apresentar Jesus, né, recém-nascido, e que uma espada transpassaria também a alma de Nossa Senhora. Ela sabia e permaneceu fiel, ela podendo fugir, já tinha tido colaborado com a salvação do mundo, com a nossa salvação, ainda assim decidiu permanecer. É uma fé que não vacila, que não fraqueja e que tem a plena certeza de que os planos de Deus sempre serão os melhores, que não há ao que confiar, ao que despejar a sua confiança, que não existe outra saída a não ser confiar em Deus, olhar para aquela situação e tentar olhar com os olhos da fé, com a certeza de que tudo aquilo é necessário para o crescimento. A fidelidade de Maria até a cruz, tenho certeza que não foi fácil. Imagine você ver seu filho sendo crucificado, sendo dito que era ladrão e que foi morto como tal, né? Imagine o sofrimento daquela de que deu tudo, abandonou tudo que ela podia. Maria poderia ter seguido os estudos ou até se fechado no templo, né, na época, de se doado inteiramente a Deus, mas ela decidiu largar todos os sonhos para viver aquilo que Deus sonhou para ela e colaborando assim com a salvação do mundo, mesmo sem saber a grandiosidade daquilo, era só uma menina, mas ela escolheu. A mesma escolha que ela fez naquele dia que aquele anjo entrou pelo quarto dela e disse que ela seria a mãe do Salvador, ela permaneceu com a confiança e com a fidelidade até os pés da cruz. Quando dizemos que Maria é mestra de oração, o Catecismo vem nos ensinar em seu parágrafo 2670. Maria é a figura perfeita de oração. Então, meu irmão, se você quer aprender a rezar, olhe para Nossa Senhora. Maria nos ensina que a oração nasce de um coração que reconhece a ação de Deus na história. A oração do Magnífica, como tudo que eu falei, né? Ele é um cântico de oração, de súplica, de agradecimento, de louvor, de humildade principalmente. Uma das virtudes que mais me enche os olhos de Nossa Senhora é o silêncio e a humildade. Ela sempre reconhece a pequenez. Toda vez que ela fala, ela reconhece. Imagino Maria muito mansa, muito calma, assim como nas bodas que ela conseguiu olhar para tudo e interceder por aqueles noivos. Eu imagino ela muito calma, vivendo serenamente a vida e guardando tudo aquilo com muitos detalhes. A gente vê os temperamentos hoje em dia e para mim Nossa Senhora era muito melancólica, porque ela olhava tudo aquilo e guardava no coração, e eu imagino o quanto ela devia ter ido falar com Deus, não questionando, não brigando como uma obrigação de troca, mas como aquela que reconhecia o que estava acontecendo, que confiava, mas que precisava ouvir de Deus que Ele queria aquilo. O coração disposto de Nossa Senhora era uma bela oração, porque quando a gente se esvazia de nós, a gente consegue dar espaço para Deus fazer o que quiser conosco, com a nossa vocação, com a nossa história e com a nossa vida. Maria, quando colaborou para a salvação do mundo, ela colaborou
para a minha existência e para a sua existência. Às vezes a nossa vida vai ser um grito para outras pessoas e é um egoísmo tremendo a gente se fechar no nosso, rezar só para nós, não conseguir olhar e meditar às vezes a vida do irmão que vai servir de uma lição para nós. A gente vê uns passando por necessidade, outros irmãos no máximo da ascensão que ele pode ter na vida e não consegue tirar um bem daquilo, um fruto daquilo. Então, meditar as coisas no coração é uma das virtudes mais lindas de Nossa Senhora e que, se não fosse importante, não estaria na Bíblia, né? A gente não teria acesso a essa informação. Então, Deus quis com que nós soubéssemos disso para que a gente pudesse seguir esse modelo perfeito. O livro de Lucas conta muito sobre o silêncio de Maria. Os 2 primeiros capítulos, né, Jesus ainda criança, então ele diz muito daquele cenário em que Nossa Senhora estava em Lucas 2,19 fala sobre o silêncio. Maria não vive uma fé superficial. Ela não apenas guarda tudo no coração, ela não só reprime tudo aquilo que ela estava vivendo ou vendo. Ela se recorda, ela faz memória, ela reza com aquilo, ela tenta tirar um proveito para que em outras situações ela consiga lidar de uma forma melhor, ela consiga interceder de uma forma mais certa, né? A gente sabe que tem aquela história de que aquela verdade de que pede a mãe que o filho atende. Então, eu creio que Nossa Senhora nunca teve um pedido negado, mas se a gente consegue rezar de uma forma mais certeira, e no Tratado São Luís diz que nós não sabemos rezar, e então Nossa Senhora é o modelo perfeito para isso. E nessa contemplação de Nossa Senhora nós aprendemos que o discípulo de verdade, ele não só quer ouvir a palavra ou viver. E com a contemplação de Nossa Senhora, nós vemos que o discípulo de verdade, ele não se contenta só em ouvir a palavra, em ler, em estar ali com o ouvido pronto. Não que nós não precisamos disso, mas é necessário viver de verdade aquela palavra. Quando a gente vê que Nossa Senhora fazia de tudo para estar perto nos ensinamentos, para que ela pudesse contemplar e meditar de uma forma mais sincera depois. É nisso que nós precisamos nos apegar e fazer com que entre na nossa vida de oração também. Estar disposto a ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, mas a viver também. Então, se Deus hoje tem um chamado para a sua vida, que você possa ouvir, discernir e ir com verdade. E com a verdade do seu coração e viver mesmo. Se em algum evangelho, alguma passagem o Senhor te tocou falando da sua história, é isso que você tem que seguir, é isso que você tem que viver. E como nas bodas de Caná, que Nossa Senhora olha para aquilo, né, que o vinho na época era a alegria da festa, e vê que a alegria da festa estava acabando, ela vai até Jesus. E essa é a espiritualidade mariana, nos levar até Jesus. Todos os caminhos que Nossa Senhora nos oferecer, Ele vai levar a Jesus, porque ela é a escada perfeita, não só para Jesus, mas para o céu. A gente sabe que Nossa Senhora tem uma escadinha escondida, né? Que ela nos leva de uma forma mais rápida para o céu. Então, não sejamos bobos de afastar a nossa mãe de perto de nós, porque ela é o atalho perfeito, é um caminho sem erro. Se você sabe que à esquerda você vai ter algumas pedras, algumas distrações, e à direita você tem a plena certeza de que você vai chegar naquele caminho, demorando mais ou não, sendo um pouquinho mais barroso ou não, te dando mais trabalho ou não, é importante que você olhe para o final, porque, na verdade, o caminho ele só vai ser uma antecipação do que você iria passar se você escolhesse pelo mais fácil. Mas o destino é o que importa, o final é o que importa. E o final de Maria sempre vai ser Jesus. E não há outro caminho, outro destino. E Jesus nos finda sempre ao céu, à santidade. Quando a gente olha para Jesus, vê a magnitude dele, não só como o nosso Deus, mas a magnitude que ele foi como homem, a grandiosidade que ele teve, sem pecado, mas que viveu na carne. A gente vê que sem pecado a gente não vai conseguir chegar ao céu, mas com o coração disposto, o coração pronto para viver a santidade, lutando desde já aqui, é possível sim. Quando ninguém mais acreditava, quando ninguém mais seguia, ninguém nunca acreditou tanto nessa história, né, de salvação como Nossa Senhora. Ninguém rezou como Nossa Senhora. Ninguém seguiu tanto Jesus como Nossa Senhora perfeitamente. É por isso que ela é o molde da nossa vida. Tudo que você pudesse assemelhar a Nossa Senhora na oração, na humildade, no louvor, na meditação, na contemplação, nos segmentos, no discipulado, tudo isso
vai te levar a ser mais mariano. Os marianos, eles são assim de outra potência. Os marianos, eles conseguem mesmo derrubar as portas do céu e entrar com tudo, porque quem tem Nossa Senhora entra em qualquer lugar. Vocês lembram que nas bodas, quem foi convidado foi só Jesus, e Nossa Senhora estava lá e ela deu um jeito de encaixar todos os discípulos. Ela sempre dá um jeitinho, sempre. A gente só basta confiar e seguir como ela. Não para que ela seja, como alguns irmãos nossos dizem, uma forma de adoração, porque nós adoramos somente a Deus e isso já tem que ser uma verdade no nosso coração. Mas se a gente tiver modelos certos, não há por que não seguir, não há empecilhos, não tem como viver de um jeito errado olhando para Nossa Senhora. Então que possamos buscar uma intimidade maior com Nossa Senhora, querer saber como ela rezava, querer saber como ela contemplava. Busque nos livros, muitos santos nos dizem. A aparição de Nossa Senhora das Graças, a Santa Catarina de Laboré, nos ensina muito também. A vida de Santa Teresinha, com a experiência com Nossa Senhora do Sorriso. Há muitos santos, há muitos modelos de aparições a ser seguido. Nossa Senhora aparece como intercessora hoje para nós, como nas bodas de Caná, suas especificidades em cada aparição. Quando ela aparece em Guadalupe, a São João Diego, quando ela aparece em Fátima, aos 3 pastorinhos, ela sabe das nossas necessidades. Então, se seguirmos a ela, estaremos mais ainda ligados. Ela continuará provendo, né? Nos ajudando a chegar à providência, a misericórdia, seja lá a nossa situação, a nossa necessidade. E se a gente está mais íntimo de uma pessoa mais próxima, é muito mais fácil dela olhar e saber qual é a raiz do problema, aonde nós podemos pegar o curativo e colocar dentro das nossas feridas, dos nossos machucados. Que possamos viver em intimidade com Nossa Senhora, com o nosso modelo de vida de santidade, uma vida santa, casta, pura, que só queria fazer o que Deus queria, só queria deixar com que a vocação dela frutificasse nas mãos de Deus. Nossa Senhora nunca desviou o olhar, que nós possamos também fixar os nossos olhares em Cristo. Viver uma vida em santidade nos pede muito, mas a retribuição é maior ainda. Então, meu irmão e minha irmã, se você puder ler o Tratado de São Luís Grignon de Montfort, você vai se apaixonar. Ele é realmente um livro de cabeceira, como dizia São João Paulo II. É um livro em que a gente tem que basicamente decorar todas as coisas, porque aquilo é a maior verdade da espiritualidade mariana, é a maior verdade de quem quer ser um escravo de Jesus, porque se a gente ama tanto uma mãe, tanto um filho, é impossível não amar uma mãe. Para a sua vida de oração, inclua orações marianas, a oração do Ângelus, o Magnífica, um terço mariano. Se você não reza nem o terço, reze uma dezena. Comece a oferecer pequenos sacrifícios em conjunto com Nossa Senhora. Ofereça suas dores, as lágrimas de Nossa Senhora. Faça um caminho de devoção. Nos primeiros sábados do mês, os sábados na igreja são reservados à devoção mariana. Então, vá a uma missa e reze com Nossa Senhora. Pegue alguma oração e reze com fervor, com verdade. Leve uma rosa a Nossa Senhora. Faça da sua oração um grito de amor a Nossa Senhora. Termina aqui essa partilha com muita felicidade no coração, que ela possa alcançar o seu coração também e tudo aquilo que Deus precisa para que faça frutificar aí dentro uma espiritualidade mariana, porque os marianos, eles não são deste mundo, os marianos são do céu. Salve Maria!
A paz de Jesus! Então vamos lá, meu irmão, minha irmã. 3 horas da tarde, mais ou menos 3 horas da tarde. Não estou conseguindo ver que horas são agora, porque eu estou com o celular tampando o relógio. Né? Mas é mais ou menos 3 horas da tarde. Vamos então fazer agora o nosso momento de oração do terço da misericórdia. Não pule esse momento. É o nosso momento de espiritualidade. Todo retiro tem que ter um momento de espiritualidade, não só pregação. Não pule esse momento. Deus tem uma palavra para você nesse momento. Deus tem um momento para você. Tem algo para te dizer. Tá bom? Vamos já aproveitar. Pegue aí Lucas 3. Lucas 3. 16. Lucas 3,16. Lucas 3,16. Veja a palavra que Deus tem para você hoje. Ele tomou a palavra dizendo a todos: eu vos batizo na água, mas eis que vem outro, mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de lhes desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele tem a pá na mão e limpará a sua eira. Recolherá o trigo ao celeiro, mas queimará palha num fogo inextinguível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos aqui a prefiguração de Cristo, né? O predecessor, aliás, de Cristo. Que é quem? São João Batista. Jesus batiza na água e no fogo. Jesus batiza no Espírito Santo e no fogo. Que esse momento de terço da misericórdia, você seja batizado no Espírito Santo e no fogo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Neste momento, vamos já fazer os seus pedidos. Peça aquilo que você está querendo. Fale para Jesus: Jesus, eu preciso disso. Eu preciso, e coloque o seu desejo. A Divina Misericórdia diz que tudo que nós pedirmos, a Divina Misericórdia nós receberemos. É uma promessa de Jesus. É uma promessa. Eu já peço aqui pelas minhas causas, pelas minhas necessidades, pelo meu trabalho, pela área da terapia que eu estou entrando, pela área da dublagem, por todos os meus sonhos, para que eu possa ir para a JMJ e todas as realidades que eu tenho. A vocação ao matrimônio, para que eu encontre uma pessoa. Que Deus me ajude. Coloque suas intenções, coloque seus pedidos. Que esse terço da misericórdia é um terço da misericórdia meditado. É um terço da misericórdia. Estamos na semana da misericórdia. É um terço meditado. Amanhã nós vamos fazer as meditações, não só com a Bíblia, mas também com o livro do Diário da Misericórdia de Santa Faustina. Então,
não perca amanhã também. Não perca. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e nos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio e espero em vós. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 20. O rei Salomão reinava sobre todo o Israel. Estes são os ministros que o assistiam: Azarias, filho do sacerdote Sadoque, Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, escribas, Josafá, filho de Ailude, cronista, Banaías, filho de Joiada, general do exército, Sadoque e Abiatar, sacerdotes, Azarias, filho de Natã, chefe dos intendentes, Zabude, filho de Natã, conselheiro privado do rei, Aiasar, prefeito do palácio, e Adoniram, filho de Abda, dirigente dos trabalhos. Antes, deixa eu só pausar aqui um pouquinho. Veja, no reino de Deus vai ser assim. Cada um tem sua função. Você tem uma função no reino de Deus. Deus quis precisar de você. Assim como Deus quis precisar do povo de Israel, do povo, de todas as pessoas. Então Deus quer precisar de você. Deus quer precisar do seu dom, da sua obra. Deus quer precisar da sua graça. Salomão tinha 12 intendentes estabelecidos sobre Israel, que provinham as necessidades do rei e sua casa, cada um durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: filho de Ur, na montanha de Efraim, o filho de Decar, em Messes, em Celebim, em Bet-Sames, e em Ailon de Bet-Hanã, o filho de Sede, em Arubote, do qual dependia Soco, e toda a terra de Éfer, o filho de Abinadab, que tinha os altos de Dor, e era casado com Tabat, filha de Salomão, Baana, filho de Ailude, que tinha Tanak, e Megido, e toda a Bazã, Betsan, perto de Sartana, debaixo de Zerzael, de Betsan, até Abel Meula, e até além de Jecmã, filho de Gaber, em Ramote de Galaad, que tinha as aldeias de Jair, filho de Manassés, situadas em Galaad, toda a região de Argob, em Bazã. 60 cidades grandes e muradas, que tinham chefaduras de bronze. Ainadab, em Neftali, casado também com uma das filhas de Salomão,
chamada Besmate, Baana, filho de Izute, de Uzi, em Aser e em Baalot, Josafá, filho de Farué, em Issacar, Semei, filho de Elá, em Benjamim, Gaber, filho de Uri, na terra de Galaade, pátria de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Havia um só intendente para toda essa região. A população de Judá e de Israel era tão numerosa como a areia da praia no mar. Comiam, bebiam e alegravam-se. Veja só. Aqui nós temos um grupo grande. Tá? Nós temos um grupo grande. Todo esse grupo da igreja, todo esse grupo aqui dos reis de Judá nos mostram que para tudo Deus tem um plano. Deus não trabalha na bagunça. Deus não trabalha de qualquer jeito. Deus cuida de cada detalhe. Então aqui, cada um dos lugares, né, tinha alguém responsável. Para Deus, para cada área da nossa vida, tem alguém responsável. Deus está cuidando de cada lugar, cada área da nossa vida. Tá? Seu anjo da guarda vai te ajudar. Confie no seu anjo da guarda. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó Jesus, ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio e espero em vós. Abra comigo o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 8. Versículo 4 a 8. Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 8. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi, aliás, deixa eu só meditar com vocês, né? Antes do seu nascimento, Deus já tinha com você, Deus já tinha chamado a você, Deus já tinha te consagrado, Deus já tinha uma missão para você. Às vezes você está aqui sentindo um chamado para a comunidade Unos. Amanhã nós vamos ter módulo para você conhecer melhor a comunidade Unos. Então, se você quiser fazer o que nós estamos fazendo aqui, evangelizando as pessoas, você pode entrar nesse módulo amanhã, né? Deus já te chamou desde o seu ventre. Deus te chamou desde o ventre. Deus quer estar com você. Deus confia em você. E você pode responder assim. Eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. O Senhor replicou: Não digas sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Veja. Ah, não, mas eu ainda sou jovem demais.
Sou jovem demais para assumir uma vocação. Sou jovem demais para poder fazer pregação. Sou jovem demais para poder estar junto de Deus. Sou jovem demais. Não é. Deus escolhe todos e capacita você. Deus te escolhe. Deus te chama. Às vezes você está com esse medo. Não, mas eu sou muito pequeno, eu sou muito novo. Ou então, às vezes, até diferente. Eu sou muito velho. Não é. Não é. Deus tem um propósito na sua vida. Mesmo que você tenha 80 anos, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Não diga, sou muito novo, sou muito velho, sou muito ocupado. E Deus continua, não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. Veja, não deve temer a ninguém, não deve ter esses medos, não deve temer a ninguém. Por quê? Porque Deus está contigo, Deus vai estar com você no seu caminhar. Deus vai estar com você. Que você possa entender isso no seu coração e poder viver melhor esse momento. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue, água e jorraço do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio e espero em vós. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 em diante. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto levava um homem que era coxo de nascença e que punha todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Veja que ele está esperando, às vezes, receber algo material. Às vezes estava querendo ganhar um dinheiro. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro, nem prata, mas o que tenho te dou. Veja, Pedro falou: não tenho ouro, não tenho prata. Pensa a decepção desse cara, dessa pessoa, desse coxo. Não tem dinheiro, eu não posso fazer nada. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo cuidar de mim. Provavelmente era esse o pensamento dele naquela hora. Não tenho dinheiro, não posso cuidar de mim mesmo. E Pedro continua: o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos se firmaram. De um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta formosa do templo. Encheram-se de espanto e pasmo pelo que tinha acontecido. Como ele se conservava
Perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluiu a eles no pórtico de Salomão, chamado Salomão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus tem como fazer milagre na sua vida. Mas por que Deus faz milagre? Deus faz milagre na sua vida porque Ele quer que você o glorifique. E por que Ele quer isso? Não é porque Deus é vaidoso, não é porque Deus é orgulhoso. É porque Deus sabe que isso faz bem para você. Somos nós que precisamos louvar a Deus, não é Deus que precisa dos nossos louvores. Se a humanidade inteira parasse de adorar a Deus, Deus continuaria sendo Deus. Se a humanidade inteira parasse de adorar a Deus, Deus continuaria sendo Deus. Ok? Então, meu irmão, minha irmã, tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Abre comigo João 4, versículo do 1 em diante. João, Evangelho de São João, capítulo 4, do 1 em diante. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João, se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como podes pedir de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente me pedirias tu, e ele te daria uma água viva. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos dá uma água viva. O que é essa água viva, Igor? É a graça de poder viver uma vida nova. Eu fiz a pregação sobre uma vida nova mais cedo, né? Fiz a pregação mais cedo sobre vida nova. Meu irmão, minha irmã, você é chamado a uma vida nova. Essa vida nova vai fluir em você. Você vai ser cada vez mais santo se você viver a vida que Deus está prometendo para você. Se você viver a vida nova que Deus quer em você. Meu irmão, minha irmã, não perca de vista a graça que Deus faz na sua vida. Não perca de vista. Deus tem muita graça na sua vida. Deus tem muita graça na sua vida. Vamos rezar então essa última dezena do terço da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó sangue e água que jorrasse o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, e eu confio e espero em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Meu irmão, minha irmã, eu quero fazer para você um pedido. Quando você receber a sua graça, grava um vídeo. Grava um vídeo. Pode ser na vertical mesmo, tá? Grava um vídeo. E marca a comunidade Unos. @comunidade Unos. UNOS. Ok? Marca a gente. Porque nós vamos compartilhar. Você pode colocar até como colaborador. Nós vamos repostar você. Por quê? Porque Deus tem muito a fazer na sua vida. Eu tenho certeza que as coisas que você pediu hoje vão ser realizadas. Nós estamos gravando esse vídeo aqui. E esse vídeo vai passar em todos os workshops. Todos os workshops. Ao mesmo tempo. Então você que está aqui nesse workshop, seja ele qual for, você vai receber a sua graça. Você vai receber o seu pedido. Deus está conduzindo você a isso. Grave o seu testemunho, porque o testemunho arrasta. Muitas pessoas precisam saber que Deus faz obras na vida delas. Deus faz obras na vida das pessoas. Que Deus abençoe. Vamos agora continuar a nossa programação. Um grande beijo, fique com Deus e tchau, tchau. Olá, caríssimos! Eu sou Elisângela Alexandre, missionária digital, e é uma grande alegria poder estar aqui na Semana da Misericórdia, aqui na Comunidade Católica Uno, para falar de São Carlo Acutis, modelo de santidade para os jovens. É uma grande alegria falar de um santo que acabou de ser canonizado pelo nosso
Papa. Então, prepara aí, vamos juntos nesse momento de retiro. Para começar, eu quero chamar você a rezar comigo a oração oficial de São Carlo Acutis. São Carlo Acutis, confirme minha fé, alimente minha esperança, revigore minha caridade. A imagem do jovem São Carlo Acutis, que a crescer com esta virtude, agora vive perto de vós, conceda a graça que tanto deseja. Confie em vós, Pai, e em seu amadíssimo Filho Jesus, na Virgem Maria, nossa doce Mãe, e na intercessão de seu santo e venerado Filho, Carlo Acutis. Deus abençoe a todos. Amém. E para começar o nosso momento de espiritualidade, eu peço para que você pegue a sua Bíblia, já peguei a minha aqui, abra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. E lá nós iremos ler assim: Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Olha só, todos nós somos chamados à santidade. Todos nós somos convidados a viver a santidade nessa vida. É fácil? É moleza? Ai, é tudo flores? Não. Em nenhum momento Jesus vai dizer que é fácil ser santo. Até porque quando ele carrega a cruz, ele disse: carregue também a tua cruz. A Igreja Católica, ela não engana os seus fiéis. Ela não promete coisas. Ah, você vai aceitar Jesus e as coisas vão dar certo. Ah, você vai pedir e tudo que você pedir Deus vai te dar, né? Não é dessa forma que a gente fala sobre a vida na presença de Deus. Não. O cristão, ele é aquele que assume a sua cruz, ele é aquele que abraça a vida de santidade, sabendo que ele também está abraçando a sua cruz, né? Ele também está abraçando todas as dificuldades que virão. E Carlo Acutis, São Carlo Acutis, agora podemos chamá-lo assim, ele é uma pessoa que nós devemos imitar no sentido de como que ele viveu essa santidade em tão tenra idade, tão jovem. Ele já entendeu como que ele poderia viver a santidade que Cristo nos propõe. Isso é muito bacana. E antes de demonstrar como, na simplicidade de um menino, ainda passando da infância, na pré-adolescência, para a fase de jovem, de juventude, como que ele tão cedo compreendeu a base para viver a santidade. E aí a gente pega e tem como modelo, como imitação, como que eu posso? Se ele pôde, eu também posso. E mesmo nos dias de hoje, porque ele já é um santo muito próximo de nós, já vivendo todas as dificuldades do jovem de hoje, né? Já vivendo todas as tentações, a tentação da internet, a tentação de tantas outras coisas, e ele pôde saber usufruir das coisas que vinham, das modernidades, para também se santificar, para aproveitar e se santificar. E eu quero convidar você também a ler um trechinho do Catecismo comigo. Olha lá, no seu catecismo, caso você não tenha, não se preocupe, que eu vou ler para você. No catecismo, na terceira parte, a vida em Cristo, você vai abrir no artigo 2, que fala da graça e justiça, e você vai entrar no quarto, né, na parte quarto dessa parte, a santidade cristã, porque vai falar justamente sobre o que é a santidade cristã. Tem bastante coisa para ler aqui, mas eu vou ler um trechinho que a gente vai se identificar, né? Todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Olha,
todos nós somos chamados a viver a santidade. E eu costumo dizer que, na verdade, tudo isso não é difícil. Não é difícil de entender como viver a santidade. Para viver a santidade, a gente precisa obedecer o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, como que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Tem gente que fala assim, eu acredito em Deus. Acreditar em Deus, somente isso, não é verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar Deus no centro da sua vida, no centro dos seus dias, no centro do seu cotidiano. São Carlo Acutis ia à missa todos os dias. São Carlo Acutis confessava todas as semanas para que o pecado não fosse uma barreira entre ele e a sua amizade com Deus. O seu pensamento estava em Deus todos os dias. Catequista Elisângela, mas eu não posso ir à missa todos os dias. Primeiro porque eu trabalho e o trabalho já não me permite, não é minha falta de vontade, é as condições. Não tem problema, a missa dominical, ela é super válida, ela é a base, né? E quantas pessoas faltam na missa dominical? Hoje eu tenho um compromisso, hoje eu não estou bem, hoje é só o meu coração manda. Então essa pessoa não está colocando o centro da vida dela a Deus, né? Porque ela não pode, da semana inteira dela, dos 7 dias da semana, reservar 1 hora da semana para a Santa Missa. Então o centro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas não está sendo o centro da vida dela. E aí, durante esses outros dias da semana, como você pode colocar Deus no centro da sua vida? Com as suas orações, com o seu diálogo com Deus, porque muitas vezes as pessoas não entendem que também falar com Deus no seu dia a dia é uma forma de uma vida orante. Não é só ficar de joelhos rezando, você colocar a Deus, eu estou indo para o trabalho, eu coloco, Senhor, vai à minha frente, Senhor, já vai abençoando o meu trabalho, já vai me protegendo, guia as minhas palavras para que eu possa falar coisas que não ofendam o meu próximo e que também eu não ofenda principalmente a Deus com as minhas ações. Guia as minhas ações para que eu esteja na vossa presença, para que eu seja luz, como um filho de Deus deve ser luz em todos os lugares em que ele vive. Quando você tem uma decisão para tomar, você coloca Deus para iluminar seus pensamentos, as suas ações. Então essa é uma forma de você colocar Deus em toda a sua vida. Entregar a sua família, você entrega todas as suas decisões, as suas ações, o centro está em Deus. Eu costumo dizer que a gente tem que, diante de Deus, Ele vai perguntar onde estava o centro do teu coração. O teu coração estava somente nos seus planos, nos seus sonhos, nas suas únicas coisas? Ou o seu coração estava em viver na presença de Deus, em viver a santidade, em viver para o céu? Porque a gente sabe que essa vida é muito breve e que a eternidade que a gente vai, que Deus quer nos oferecer, ela é uma coisa tão imensa, tão grandiosa. E viver, imagina, eternamente na presença de Deus. Todas as nossas tristezas, tudo que nós passamos, todas as nossas dificuldades serão sanadas olhando nos olhos de Deus. Eu acredito que o pessoal tem mania de dizer assim, as suas dúvidas você vai tirar diante de Deus. Eu acredito que diante do olhar de Cristo nós não teremos mais nenhuma dúvida. Não será necessário fazer nenhuma pergunta, porque Ele já vai nos preencher totalmente com aquele olhar de amor e misericórdia. Então, como que eu posso imitar um jovem tão simples, tão menino, com uma santidade, com um nível de inteligência de como viver na presença de Deus tão grande? Então, nesse sentido, ele vivia a semana dele pensando unicamente, tendo como centro da vida dele Cristo. Já na Eucaristia, porque ele entendeu que Jesus era estava presente verdadeiramente na Eucaristia. Então isso é um ponto crucial. Jesus está presente verdadeiramente na Eucaristia. Eu não posso ir à missa, mas será que dá uma passadinha no Santíssimo para falar com Jesus? Será que ter esse sentimento, ter esse discernimento? Esse discernimento faz de Carlo Acutis uma
uma criança, um jovem, um adolescente de grandeza de entendimento espiritual, porque ele chegou a ganhar, né? O pai dele chegou a querer dar de presente para ele uma viagem para a Terra Santa. Ele falou: para que eu preciso ir até a Terra Santa para ver onde Jesus passou, se eu tenho Jesus presente em carne, em corpo completo, na Eucaristia que está logo ali, e eu posso visitá-lo todos os dias. Então esse entendimento também é algo que a gente tem que colocar no nosso coração. Por que que eu não vou visitar o meu Cristo que está aqui? Né? Buscai a Deus enquanto se pode achar. A gente vê essa frase, ela bate muitas vezes no meu coração, porque eu penso assim: será que a gente está aproveitando essa oportunidade? Quantos países que é proibido a vida cristã? Quantos países que hoje já estão aí matando e atrapalhando a fé das pessoas buscarem a Cristo. E nós aqui no Brasil, que temos essa oportunidade de poder visitar Jesus todos os dias, será que estamos aproveitando? E aí, São Carlo Acutis também tem algo também especial: a caridade, olhar o próximo. Ele olha o próximo com essa visão de que Cristo está nele. Tanto que tem várias histórias de caridade bonita na vida de São Carlo Acutis. Uma delas estava um frio congelante e ele, passando, vê um morador de rua, tira os próprios sapatos e doa para o morador de rua, né? O enterro dele foi surpreendente, porque os pais não sabiam de toda a vida de pregação que ele fazia também nas comunidades, nas casas, e também não sabia da vida de caridade que ele fazia, né? Todos os dias ele recolhia comida para doar para as pessoas da casa dele, né? Que ele tinha uma vida abastada, ele tinha uma vida, a família dele não era pobre, mas ele não tinha esse apego, porque muitas pessoas acham que o pecado está em ter dinheiro. Não, o pecado está, sempre eu digo isso, onde está o teu coração, né? O coração dele não estava voltado para os bens, para as coisas dele. O coração dele estava em Cristo. Então, o ter dinheiro ou não ter dinheiro não é o problema. Muitas pessoas às vezes nem têm dinheiro, mas o foco dela não é Cristo. Então, a santidade está para todos. Como diz no catecismo, todos são chamados à santidade. Não importa aonde ela vive, não importa o que ela tem, o que importa é onde ela coloca o centro da vida dela. Se o centro da vida dela está em Deus, ela pode e sim alcançará a santidade, né? E a renúncia: Elisângela, mas eu tenho tantos pecados, ou eu já fiz tanta coisa errada, será que eu tenho jeito? Com certeza, meu irmão, você tem jeito, com certeza você tem uma forma de viver a santidade. Primeiro, que o cristão, ele não gosta do pecado, então ele se sente mal de carregar o pecado, ele se sente mal de ter ofendido a Deus. Então você vê o menino Carlo toda semana indo se confessar, para não ficar carregando o pecado, porque o pecado nos incomoda. A pessoa que não quer viver na santidade, ela guarda, ela segura o pecado, ela não quer contar, ela fica justificando o pecado dela, porque a gente fala do pecado que já vira assim uma coisinha de estimação, né? Ela fica acariciando e cuidando e carregando esse peso, então ela não tem ela não sente que o pecado está ferindo a Deus, que o pecado nela separa esse momento de espiritualidade. Como que ela vai chegar a Deus? Como que Deus vai poder tocar nela, falar com ela, se o pecado nos separa de Deus? Então a gente precisa, por primeiro, não ficar feliz de ter cometido pecados. E aí nisso a gente vai procurar a confissão, nós vamos procurar uma indulgência plenária, nós vamos procurar formas de nos afastar, de tirar de nós o pecado, para que a gente possa ir limpo na presença de Deus na Santa Missa. E o quanto antes e quanto mais missas pudermos participar. Então isso faz parte da nossa vida espiritual, de como trabalhamos na nossa cabeça, na nossa vida, no nosso coração, como queremos viver daqui por diante, do momento em que nós entendemos e queremos viver a nossa fé. Não importa o que você fez aqui para trás, confesse, peça a Deus
que Deus comece a preparar o seu coração, seu entendimento, para que você possa começar a ver de acordo com a vontade de Deus. Porque nós precisamos trabalhar isso. Como que nós precisamos pensar e os nossos pensamentos ser de acordo com os pensamentos que Deus quer para nós. E aí a gente começa realmente a viver na presença de Deus, a viver o que Deus quer para nós, e a gente até nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos que virão, nas cruzes que virão, nós vamos saber viver essa cruz sem abandonar a fé, sem abandonar o amor, saber que na dor Jesus está contigo, que na dor Jesus carrega esta cruz junto com você, que Jesus chora com você e deseja que o quanto antes você possa estar feliz. E onde será a nossa plena felicidade? É no céu. Não pense que a felicidade está proposta para nós nesta vida, até porque é só olhar toda a vida de todos os santos. Veja Carlo, né, como que foi sua passagem dessa vida para o céu, né? Ele tem relatos que ele estava sentindo tanta dor e a mãe dele cansada de passar a noite lá e ele não acorda, fala, não acorda, mas você tá tanta dor, você não quer falar? Não, ele quer passar por isso, ele quer carregar a sua cruz com a força de Deus, ele quer viver isso, ele abraça essa cruz e passa por essa dor, fazendo o mínimo de estardalhaço. Os santos, eles não saem falando, olha, eu estou sofrendo, por que eu estou vivendo isso? Porque... Não, eles sabem que a dor desse mundo será grande graça na outra vida, que é muito maior e muito mais ampla, é o infinito. Nós vamos para a eternidade, e se nós vamos para a eternidade com Deus, é a melhor coisa que existe. Então nós temos esse entendimento de carregarmos a nossa cruz diante da presença de Deus e não ausente, porque se eu na cruz reclamo, murmuro, não sei, fico... por que fulano passa e eu não? Então a gente está murmurando e não está sabendo encarar esse momento da nossa vida, que vamos passar, que a cruz vem. Olhe os apóstolos, cada ninguém ganhou uma casa própria, ninguém ganhou um carro, ninguém ganhou prêmios, não, eles tiveram que passar pelas suas cruzes. Então eu desejo a você que você tenha esse discernimento, abrace esse santo na tua vida e você fala assim, eu irei viver com esse pensamento. Carlo passou por tantas coisas e era tão menino, o que eu posso fazer para ofertar da minha vida para Deus? Deus abençoe vocês, uma abençoada vigília para vocês, um abençoado retiro, e que vocês possam ter aproveitado da minha fala para a sua vida espiritual, para o seu caminho de santidade. Deus abençoe a todos e olha lá, me visitem lá no canal Elisângela Alexandre. Deus abençoe, até a próxima. Muito bem, então agora nós vamos encerrar, né, o nosso momento de workshop. Então todos os workshops nesse momento estão sendo encerrados e às 5h30 nós iniciamos o vídeo final em estreia, tá bom? O vídeo que vamos encerrar o dia de hoje. Espero por vocês. Que Deus abençoe. Até já!